favor. Bom, como nós estávamos falando, bem-aventurado os aflitos, nós tivemos um pequeno probleminha aqui de gravação na parte técnica, mas nós vamos dar início então sobre bem-aventurado os aflitos. Nós estamos fazendo uma reflexão que nem todos os aflitos serão bem-aventurados. Isso vai depender da maneira como nós lidamos com as provas, com as expiações e com o sofrimento. Porque se tivermos atitude de revolta, de inconformação, nós não seremos bem-aventurados. Mas para que haja essa tranquilidade, essa aceitação, nós recorremos à doutrina espírita, que é o Consolador Prometido. E através dos seus princípios básicos, nós podemos entender todo esse processo de consolo, de fortalecimento. Por exemplo, a imortalidade. Somos espíritos imortais, é um dos princípios básicos. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos nos basear no estudo através de uma mensagem de Lacordaire, que a Raquel vai ler um trechinho para a gente e falar quem foi Lacordaire que mandou essa mensagem para nós. Nós fizemos uma pequena pesquisa para descobrir quem foi Lacordaire, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem a parte que fala sobre instruções dos espíritos. Então, Lacordaire foi um dos espíritos que enviaram notícias do mundo espiritual, mensagens, e que Kardec colocou lá no Evangelho. Então, Henri Dominique Lacordaire viveu na França no século XIX. Foi religioso católico, político, jornalista e educador. Só que Lacordaire era vamos dizer assim, era uma pessoa que era aberto, Ele era uma pessoa muito inteligente, um educador, e ele era aberto às coisas que aconteciam ali no tempo que ele viveu. Ele, em junho de 1853, ainda estava encarnado, quando as mesas girantes e falantes agitavam os salões da Europa, escreveu uma carta em que dizia que havia observado o fenômeno das mesas girantes, e que acreditava que Deus queria proporcionar o desenvolvimento das forças espirituais através daquele fenômeno que ele observava. E que ele acreditava também que o homem, que esse fenômeno acontecia para que o homem não esqueça que há dois mundos incluídos um no outro, o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Então, quando encarnado, Lacordaire, ele teve notícias do espiritismo, e depois, quando desencarnou, ele mandou, então, mensagens, e uma dessas mensagens está no Evangelho, que é o tema da noite de hoje, o bem e mal sofrer. Bom, então, dentro dessa análise, os próprios espíritos vêm nos trazer as comunicações através do fenômeno mediúnico, que está estudado aqui no livro dos Médiuns, de Allan Kardec, muitos já conhecem, em onde nós temos os vários tipos de mediunidade, a psicografia, a psicofonia, e a mediunidade é uma forma de confirmação do fenômeno da imortalidade em si, porque através da mediunidade os espíritos se comunicam e nos dizem como eles estão no plano espiritual. Então, através da doutrina espírita, nós temos a possibilidade de confirmar que existe a imortalidade, que estamos aqui de passagem e que precisamos estar agindo da melhor forma possível para merecermos uma condição espiritual melhor. Um outro princípio básico que está aqui também, nas obras básicas, é a reencarnação. Por exemplo, numa única encarnação, o espírito ele não vai conseguir evoluir plenamente. Ele vai precisar retornar em outro corpo, numa nova oportunidade, para que ele alcance essa evolução espiritual. Então, esse é um outro princípio básico, inclusive a ciência hoje já confirma, através da terapia de vidas passadas, através de alguns fenômenos, de lembranças de outras vidas, o fenômeno em si da reencarnação. Bom, nós temos no Livro dos Espíritos a confirmação da reencarnação também através da citação dos espíritos,
da indagação que Kardec faz aos espíritos, que Raquel vai ler ali um trechinho para nós. Está no Livro dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. O item é a reencarnação. Questão 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? 166A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se. A alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Letra B. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem mantê-los na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Então aqui, né, os espíritos nos explicam que a reencarnação é uma forma do espírito se melhorar, né? O espírito, ele não tem só uma existência, né? É dado ao espírito várias oportunidades de aqui estar, reencarnar para se depurar, para aos poucos, né, passar por provas, expiações, conforme for, né, a necessidade daquele espírito, e ele vai aos poucos se depurando. E a necessidade da reencarnação. No livro O Céu e o Inferno, né, de Allan Kardec, também temos muitos exemplos de espíritos que passaram pela desencarnação e voltaram para contar como é que foi, por que eles passaram por aquela dificuldade, né, pela desencarnação, como é que eles estão do outro lado. São vários exemplos, né? Kardec divide lá em espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos suicidas, espíritos criminosos, espíritos medianos. Então a gente trouxe só um exemplo do livro do Céu e Inferno, que de um rapaz chamado Maurice Gontran. Ele foi filho único, né, e faleceu com 18 anos de idade. Ele tinha uma doença pulmonar, tá? Ele era um rapaz muito inteligente, gostava muito de estudar, era doce, amoroso e simpático. Então, evidentemente, com a desencarnação dele, os pais dele sofreram muito, tá? Eles ficaram com desgosto da vida, com desespero, que a morte do filho os mergulhou e alterou a saúde de ambos. Então, com a desencarnação do filho, eles não eram espíritas, né? Não sabiam dessa questão da reencarnação, né? Da necessidade do espírito passar por aquela prova. Eles acabaram entrando no desespero, né? Muito natural, né? Que a pessoa que não tenha conhecimento da vida após a vida, que ele entra nessa questão do desespero. Só que, entende, né, o que acontece. Só que o desespero dos pais estava causando uma dificuldade para o Maurice lá no mundo espiritual. Então ele mandou essa carta, né, que foi até estudada lá, está lá no Céu e Inferno. Então, e ele pedindo para os pais para ele se acalmar, né? E aí ele veio contar. Ele diz que sofreu somente antes de morrer devido à doença, mas que o sofrimento diminuía à medida que o último momento se aproximava, o momento dele desencarnar, né? Ele dormiu sem pensar na morte e sonhou que estava curado. Nesse sonho ele não sofria mais e respirava a plenos pulmões. E aí ele viu o seu avô, que já era desencarnado, vir recebê-lo no mundo espiritual. Maurice disse que o tempo que deveria viver na Terra estava marcado e nada poderia retê-lo por mais tempo. Então,
a tristeza dos seus pais é o seguinte, que eles achavam que ele tinha estudado demais, que ele trabalhava demais, então aquilo fez com que ele perdesse a saúde. Só que Maurice diz que o tempo dele estava marcado, né? Ele tinha que viver só aqueles 18 anos mesmo. Só que esse aí foi vamos dizer assim, o bem sofrer dele. Ele passou pela prova da desencarnação bem jovem, mas ficou bem no mundo espiritual. Agora, o mal sofrer foi com relação aos seus pais, que eles estavam desesperados, revoltados contra a vontade de Deus. Aí veio Maurice, e aí ele explica para os pais que o desespero é um verdadeiro suicídio, porque mina as forças do corpo. Então ele pede que os pais se consolem, porque ele não está morto, só o corpo morreu, mas seu espírito vive sempre, livre, feliz, protegido das doenças e da dor. Então, por isso que nós costumamos dizer que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque ela vem dizer que a morte não existe e que nós temos várias oportunidades de reencarnar, né? E temos o nosso tempo aqui na Terra. Por mais que seja triste para os familiares perder aquele ente querido, nós temos que nos resignar frente à vontade de Deus e, de alguma forma, orar, né, para aquele espírito estar bem, para que também nós possamos estar bem, nós que ficamos, né, possamos estar bem aqui e continuando a nossa trajetória até quando Deus quiser. Bom, até aproveitando essa fala da Raquel sobre Deus, um outro princípio básico da doutrina espírita é a existência de Deus. E essa certeza nos traz também um consolo, nos fortalece. E que Kardec pergunta na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Aí os Espíritos respondem, é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E tudo que acontece, a origem, a razão de ser vem de Deus, né? Então nós devemos nos resignar diante do que Ele nos enviar, do que Ele nos orientar através até dos amigos espirituais. E uma coisa, Geraldo, também é que Deus, muitas vezes nós oramos para que Deus tire o nosso parente, o nosso familiar daquela situação. E muitas vezes não é para ele sair daquela situação, como foi o caso de Maurice, ele tinha que desencarnar naquela idade. Então, muitas vezes, nós também fazemos orações e pedimos a Deus algo que não é para acontecer. E aí a gente tem que entender esse não da vida, que é o não de Deus, é o não importante. Exatamente. Para nós. Faz parte do aprendizado. E aí agora a gente vai ouvir com Pedro a música O Não da Vida. O Nó da Vida, Mariosa Descarte. Toda vez que a vida disser não aos seus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que irá. Toda vez que a vida disser não aos seus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que irá. Todo o mistério de crescer é entender o não da vida, dar de si o quanto puder e esperar. Pois a vida te sorri, que seja uma real felicidade, para que não tenhas que chorar e não os amar, e não os amar. Toda vez que a vida disser
trabalhar sim, que virá todo o mistério de crescer é entender o não da vida, dar de si o quanto puder e esperar. Passe a vida de sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenhas de chorar e nos amar. Bom, então para que a gente possa lidar com os nãos da vida, que muitas vezes acontecem, Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede a ajuda dos amigos espirituais. Como nós podemos ver na questão 489 do Livro dos Espíritos, quando eles nos mostram a ação do plano espiritual sobre as nossas vidas. Então a Raquel vai ler ali a questão 489, como é que se dá essa ajuda do plano espiritual nas nossas necessidades. Aqui no capítulo 9, da segunda parte do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos. É o item que fala anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questão 489. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Bom, e uma reflexão também importante que nós devemos fazer é que esses espíritos protetores, muitas vezes eles estão em esferas bem superiores, elevadas, né? Mas eles se prontificam a estar junto a nós. E é um outro princípio básico que fala da pluralidade de mundos habitados. Alguns espíritos já vivem numa dimensão bem elevada, mas eles se submetem e procuram nos ajudar, fortalecendo a nossa vontade diante das situações da vida. Muitas vezes nós precisamos usar a vontade, o esforço pessoal para buscar, por exemplo, o autoconhecimento, o entendimento de por que certas coisas acontecem nas nossas vidas. E Joana de Ângeles, que é uma referência hoje para todos nós, ela tem um livro chamado Autodescobrimento, uma busca interior. Esse livro, ela tem um trechinho aqui interessante que ela fala assim, inicialmente, cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade para identificar se a mesma se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. Ou seja, um esforço de interiorização para que a gente consiga perceber como nós estamos. Aí ela mais à frente, tem um outro trechinho aqui interessante que ela fala assim, somente através de um grande empenho da vontade é possível olhar para dentro e pesquisar as possibilidades disponíveis para melhor identificar o que fazer, quando e como realizá-la. Então ela fala da vontade. A vontade também é uma das potências da alma, que Leon Denis, ele nos fala, né, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala da vontade como esse instrumento que vai nos ajudar a sairmos dessa situação do sofrimento, de inconformação, de enfermidade muitas vezes, e canalizar essa vontade para o estudo e para o trabalho no bem. Aí ele coloca aqui, a vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao ímã, a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por essa forma, apropriá-lo ao modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau da existência. Então,
nós temos essas potências da alma, né, através da vontade. O amor é uma outra potência que precisamos desenvolver. Mas para isso nós precisamos realizar o estudo e o autoconhecimento, o conhecimento de nós mesmos. E é interessante que a partir desse momento nós podemos canalizar também uma ação no trabalho do bem. Ou seja, nós podemos agir para modificar o meio em que vivemos, através do engajamento do trabalho do bem. E aí é interessante que na mensagem do Lacordaire, ele tem um trechinho que ele fala do soldado que é mandado para linhas de batalha, né? Então, eu acabo ali para a gente o trechinho, quando ele fala da importância do soldado, né, enfrentar as situações. Nós nos colocamos nessa situação desse soldado que precisa enfrentar os sofrimentos do mundo de provas e expiações. Então, Raquel vai ler para nós. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que no combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitórias e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Então, quer dizer, ali a pessoa, né, assim, nós que somos esse soldado, que estamos na vida aí para as batalhas da vida, né? A gente não sabe o que a gente precisa passar de provação, de expiação, né? O que a gente precisa passar na nossa vida. Mas se a gente ficar parado, sem se mexer, sem fazer nada, a gente não está evoluindo. Então, quando o Lacordaire coloca aqui, ele coloca assim, ele faz assim, né, uma comparação, como se nós, na nossa reencarnação, fôssemos esse soldado, que lá no plano espiritual, muitas vezes pode estar com um monte de planos. Quando eu voltar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Mas ele fala que o soldado mesmo, a gente só vai ver se ele é bom mesmo de luta, se ele ir para a guerra. Ou seja, a gente pode estar com um monte de plano lá do plano espiritual, mas se a gente não chegar aqui, na nossa vida, reencarnar e fazer o melhor que a gente puder, né, ir para a batalha mesmo, fazer aquilo que a gente, né, a gente veio fazer, a gente, né, planejou vir fazer, então não, né, essa reencarnação não terá valido a pena. Então ele fala que nós somos esses soldados que viemos para a batalha e viemos para passar por algumas dificuldades, e que muitas vezes a gente dá mais valor a essa batalha assim na luta diária do que a batalha moral, porque essa batalha moral, como o Geraldo falou ali da questão do autoconhecimento, né, da gente exercer a vontade, né, a gente pensa logo, a gente precisa modificar muitas coisas erradas que a gente ainda faz, né, muitas coisas, porque nós não somos perfeitos, nós temos muitas dificuldades, então isso precisa ser trabalhado em nós, isso vai ser trabalhado aos poucos, nossas mazelas morais, que muitas vezes a gente, eu vou trabalhar, eu trabalho 10 horas seguidas para ganhar o tal pão na minha mesa e tal. As pessoas muitas vezes têm essa força de vontade de realizar isso, mas e essa força de vontade de fazer a sua transformação moral, quer dizer, a nossa transformação moral? Isso aí muitas vezes é que a gente deixa assim meio de lado.
Ah, não, isso aí eu posso fazer depois, né? Isso aí não tem tanta importância, agora eu quero ter mais, né? Então, muitas vezes Deus até coloca situações como essa que a gente está passando agora, de ficarmos, vamos assim, entre aspas, né, presos em casa, para que a gente, de repente, possa pensar um pouco mais, o que eu preciso melhorar na minha vida, né? O que eu preciso melhorar comigo mesmo, né? O que eu posso melhorar para que eu seja melhor e tornar, ao mesmo tempo, o nosso mundo melhor. Então, são várias formas que a gente tem de bem sofrer algumas circunstâncias. E muitas vezes a gente está lá se reclamando da vida, porque a gente não pode sair, não pode ir ao shopping, não pode ir ao cinema, não pode ir numa festa, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E muitas vezes a gente só está pensando no exterior e a gente não está pensando o que eu posso fazer para me melhorar, para ser uma pessoa melhor quando eu sair dessa situação, que essa situação vai passar, como é que eu vou estar? Se eu vou estar uma pessoa melhor, né? Com o que eu fiz desse tempo e que foi me dado para que eu possa fazer algo de positivo para mim e para o meu próximo. Então, voltando aos princípios básicos da doutrina, nós sabemos que somos espíritos imortais, estamos reencarnados e que temos um Deus, que é o nosso Pai, os amigos espirituais a nos amparar e nos proteger. E temos que fazer a nossa parte, através do esforço, do autoconhecimento. E a Joana de Ângeles, ela vai um pouquinho mais a fundo quando ela nos diz sobre a importância da autocura. É um método que ela criou de buscarmos a cura dentro de nós mesmos, né? Então, por exemplo, ela coloca 4 passos para a autocura, né? Então, por exemplo, o primeiro passo é atuar sobre o próprio pensamento. Nós agirmos sobre o nosso pensamento no sentido de modificá-lo. Por exemplo, ela coloca assim, observe-se o pensamento, seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. Então, nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, nós temos que agir sobre o pensamento para que possamos emitir energias positivas e saudáveis, para contrapor esse desequilíbrio que tem levado muitos irmãos e irmãs a uma situação de até desencarne, né? Ou então de sequelas, muitas vezes irreversíveis. Mas se nós agirmos sobre o nosso pensamento, nós podemos atenuar esse sofrimento. É o primeiro passo da autocura. O segundo passo que ela coloca aqui, ela diz que é sintonizar Deus, né? Manter sintonia mental com a fonte do poder. Então isso aí também é um exercício que nós temos que fazer através da meditação e da prece, né? A prece diária, constante, para que a gente entre em sintonia com Deus, que é o nosso Pai, né? Como foi falado, que é um dos princípios básicos da nossa doutrina espírita. A partir dessa sintonia com Deus, nós vamos poder receber energia dessa fonte maior, dessa fonte de energia maior, e nos harmonizar. Uma coisa interessante é que a gente recebeu, um tempo atrás, né, no início aí da quarentena, aí, né, desse afastamento social, a gente recebeu muitos, assim, pelo WhatsApp, né, pelos grupos, que fazendo assim, vamos fazer um horário de prece, né? Uhum. Vamos fazer para orar pela cura das pessoas. Como já está sendo feito. Isso. Então, uma pessoa deu uma sugestão, a gente faz nossas orações, com certeza, né? Diárias. Mas essa sugestão foi uma sugestão que está sendo seguida, né? Acho que uma grande parte das pessoas está seguindo, que no caso, no Brasil, foi colocado que cada país fizesse uma oração em determinado horário, e no Brasil foi às 18 horas. Então nós, né, até para não perder o horário, a gente colocou até um aviso no celular, todo dia às 18 horas meu celular toca, para me lembrar que aquele horário é o horário da prece. Então, muitas vezes a gente precisa assim de uma ajudinha, né, especial, já que a gente está muito conectado, né, ultimamente. Então, o celular tem também dá essa ajuda.
E às vezes a gente fala assim, eu não consigo orar, mas se a gente colocar um aviso no nosso celular para tocar todo dia aquele horário, que se aquele horário é o horário da sua oração, você vai orar pelo menos uma vez por dia. E a força da oração coletiva é muito maior, né? Porque várias pessoas orando ao mesmo tempo, com certeza a energia que vai ser produzida, né? Os recursos da espiritualidade vão ser bem maiores. Com certeza. Bom, aí a Joana coloca aqui o terceiro passo da autocura, que é cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades, ou seja, mudança de hábitos e atitudes. Isso daqui faz parte do processo do autoconhecimento e do esforço da utilização da vontade para essa mudança, né? Esse momento também, essa questão da higiene, da dieta, né, alimentar, de mantendo ordem nas atividades, é fundamental para que a gente consiga também êxito no nosso processo de tratamento. Porque na realidade nós somos espíritos reencarnados, imortais, e somos espíritos doentes, né, precisando ainda dessa melhora espiritual, né? Então, esse processo que Joana de Ângeli nos traz é pertinente para todos nós, não só para quem adquiriu o Covid, ou quem está com câncer, ou quem está com uma doença mais grave, doença mental. Não, é para todos nós espíritos em aprendizado no processo evolutivo. E aí ela fala aqui, no quarto passo, que é talvez o mais difícil, né? Mas que ela coloca assim, ó, canalização dos pensamentos, das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Então, nós canalizarmos as nossas emoções para o pensamento de amor, para a prática do amor, que é um ensinamento maior que Jesus nos trouxe. Amar ao próximo como a si mesmo. Né? E não podemos esquecer que Jesus é o nosso guia e modelo. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Que Jesus é o nosso guia e modelo e que Ele deixou para nós o roteiro. E nesses tempos difíceis, mais do que nunca, nós temos que buscar em Jesus essa orientação, essa referência. E eu queria também, aqui tem o último parágrafo dessa lição de Lacordaire, Bem e Mal Sofrer. Ele coloca assim: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Harvard, 1863. Então, né, ele fala que nós, quando a aprovação, né, a aflição vier, né, até nós, e aí nós podemos nos colocar assim, que se somos bem-aventurados, porque aí temos ocasião de provar nossa fé, nossa firmeza, nossa perseverança e nossa submissão à vontade de Deus. Porque Deus não faz nada errado, né? Tudo que acontece tem uma razão de ser, né? Para nós que estamos, vamos dizer assim, no olho do furacão, né? Estamos assim, vivendo a situação nesse momento, para nós as coisas ainda estão um pouco ainda nebulosas, para a gente entender toda a situação que está ocorrendo. Mas se nós colocarmos nossa fé, né? Nossa firmeza, nossa segurança em Deus, nós sairemos bem mais forte dessa situação. E, então, uma outra reflexão importante é que nós estamos no mundo de provas e expiação a caminho do mundo de regeneração. Então, esses tempos difíceis, né, é um período de transição e que exige de nós essa interiorização, essa busca interior, né, do autoconhecimento, da autocura, né, da sintonia com nossos anjos guardiões, porque através desse exercício é que nós vamos conseguir atravessar esse período de uma forma tranquila e vamos adquirir os conhecimentos que nós precisamos e vamos colaborar para a mudança do nosso planeta, para um mundo regenerado e feliz, que é o destino de todos nós alcançarmos essa evolução. Né? Então, tudo isso que tem acontecido, essas situações adversas,
né, muitas vezes catástrofes, não só do Covid, mas outras que já têm acontecido, servem de aprendizado para cada um de nós. E nós não podemos esquecer que, graças a Deus, né, nós temos a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, como o próprio Cristo falou, que Ele não nos deixaria órfãos, mas que Ele enviaria no tempo certo o Consolador. E hoje nós temos essa grande oportunidade de vivenciarmos o Consolador prometido através das obras básicas, das obras subsidiárias, das obras clássicas da doutrina espírita, onde nós podemos buscar esse conhecimento, acima de tudo, né, antes de tudo, o conhecimento e a vivência desse conhecimento, a busca dessa orientação também nas próprias reuniões mediúnicas, nesse intercâmbio através da prece. A Joana, ela tem um método, né, que é um exercício também para todos, nós podemos fazer até em casa, que ela chama de visualização terapêutica, onde nós podemos, através da mentalização, da meditação, entrar em sintonia com essas energias maiores que estão sempre junto a nós, do nosso anjo guardião, e essa essência divina que existe dentro de nós. É a chamada mentalização terapêutica, onde colocamos uma música tranquila, onde nós podemos, aos poucos, mentalizar, né, através de uma música, através de uma oração, nós podemos entrar em sintonia e nos fortalecer para passarmos pelas crises que, porventura, a vida traga para cada um de nós. Então, a Joana de Ângela, ela tem a série psicológica, que são várias obras, vários livros também. Nesse momento em que nós estamos mais em casa, eu recomendo, né, eu falei aqui do autodescobrimento, nós temos outro, Jesus, à luz da psicologia profunda, nós temos outros livros, Triunfo Pessoal, que são obras que nos trazem um fortalecimento para que a gente saiba lidar com essas situações adversas. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está aqui estudando, né? Principalmente o capítulo 5, que fala sobre Bem-aventurados aflitos, que é que também é uma referência. É, né? Um livro bastante consolador, né? Que é uma obra de cabeceira, né, de todos nós. Então, baseado, fazendo um link aí com essa questão da música, nós vamos agora encerrar o nosso estudo com uma outra música. Qual é o nome da música, Pedro? É uma música muito profunda, que ela mexe muito com o nosso interior e pode nos ajudar também nesse processo de mentalização, de meditação. Súplica a Jesus, do grupo AME. Meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, meus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar de mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminhar
juntos uma luz, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. E assim, Senhor Jesus, queremos te agradecer por esses momentos em que estivermos reunidos em teu nome. Queremos te pedir, Senhor, que abençoe a cada um que aqui se encontra, encarnado e desencarnado. Por cada irmão que agora está assistindo nossa live, por cada irmão que sofre, seja na sua casa, seja na rua, seja no hospital. Te pedimos também, Senhor, pelas equipes de médicos, de enfermagem, os técnicos, os atendentes, a equipe de limpeza, todos aqueles que estão trabalhando nos hospitais, Senhor, que possam ser amparados em suas necessidades. Te pedimos pelos nossos irmãos enfermos, que também possam ter fé, força e coragem, que eles possam ser amparados também nesse momento. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que sofrem a perda de seus entes queridos, que eles possam também ser consolados em seus corações. Obrigado, Senhor, por tudo que nos foi permitido viver até hoje e que possamos sempre, Senhor, caminhar sob a Tua luz e o Teu amor. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Semana que vem, mais uma live do Centro Espírita Amor à Verdade, seguindo o tema do Evangelho. Fiquem na paz de Jesus. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite.